Ei pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aço da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e especialista em psicologia clínica e hoje eu estou aqui para conversar com você que pensa que fazer psicologia é sinônimo de um autoconhecimento ou que a gente pode ou deve fazer psicologia para entender o namorado, a namorada, os namorades, por aí. Será que isso existe mesmo? Fazer psicologia, estudar psicologia torna a gente automaticamente pessoas um pouco mais concentradas, mais sérias ou então mais inteligentes com relação a relacionamento? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Se inscreve aqui, querido, querida, queride. Se não está inscrito ainda, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se você for psicólogo, psicóloga ou não sobre esse tema, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Pois é, gente, será que tem alguma relação entre estudar psicologia ou estudar esses campos da saúde mental, de relacionamentos, de ciências humanas de uma forma geral? Será que isso torna a gente pessoas mais inteligentes com relação a relacionamentos? E será que estudar sobre isso faz com que o nosso relacionamento com uma pessoa, com um crush, com uma crush, com a família, amigos, será que isso resolve as coisas? Muita calma nessa hora, que essa ideia de conceito assim um tanto superficial e de senso comum de que psicólogos têm ótimos relacionamentos, super lidam bem com brigas, com situações constrangedoras, porque nós somos seres muito inteligentes, muito bem formados e nós sabemos da mente humana, não é verdade? Não é muito bem por aí não. Algumas pessoas me mandam mensagens lá no meu Instagram perguntando se é possível ter um relacionamento melhor com uma pessoa sendo psicóloga ou psicólogo, ou então se é possível fazer psicologia para conseguir se relacionar melhor com um parceiro ou com a parceira. Gente, uma coisa é lidar com as nossas questões e isso a gente lida em terapia. E outra coisa é ter conhecimento técnico, científico, metodológico sobre a saúde, sobre as relações, sobre a psique humana. São duas coisas bem diferentes. Eu posso dizer que eu, como psicóloga, tenho ótimos relacionamentos e porque eu estudei psicologia, estudo psicologia, eu automaticamente sou a pessoa perfeita para se relacionar? Não, eu não vou ser a doida de ficar falando isso aqui pra você porque isso não é verdade. A minha profissão não corresponde àquilo que eu faço no meu dia a dia. A minha profissão, a minha abordagem metodológica, o meu entendimento filosófico de sujeito e de mundo não me torna uma pessoa espetacular para me relacionar. Isso vai muito mais da pessoa em si, do que ela carrega como certo, como errado, do que eu entendo de benéfico e negativo, de todos os meus conceitos como pessoa, que passam sim pela minha formação acadêmica, mas não é isso que vai diferenciar em nada. Tanto que você aí pode conhecer uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de engenharia de software, por exemplo, que é mais empática, que é mais próxima, que é mais preocupada com as pessoas do que alguém que estudou psicologia, por exemplo, porque isso não se aprende em universidade. Isso é uma questão nossa, isso é um comportamento, uma tendência nossa como pessoa. Mas eu também não posso ignorar que a minha experiência profissional, às vezes, me mostra coisas que eu, como pessoa, não teria acesso se eu não fosse psicóloga. Algum caso de algum paciente, de algum cliente, algum estudo de caso, conversar com os meus colegas psicólogos, amigos psicólogos, psicólogas também, são coisas que mostram para o meu universo, mostram para mim que existem sofrimentos, que existem formas de se relacionar diferentes. Então eu posso dizer aqui que é a experiência da pessoa que transforma ela para um lado e para o outro. E também são características pessoais da personalidade que faz com que a pessoa possa ser mais fácil ou mais difícil de se relacionar, por exemplo. Então, pelo menos, de acordo com o que eu conheço, de acordo com o que eu sei, não existe nada de que ser psicólogo ou ser psicóloga torna automaticamente a pessoa uma pessoa super sensata e a melhor pessoa do Brasil, do mundo, para se relacionar.
não é muito bem por aí. E a outra ideia de conceito também de estudar psicologia, não para entender melhor a gente, ou não para sermos uma pessoa que consegue se relacionar melhor com os outros, é para entender melhor a parceira, o parceiro, crush e por aí vai. Gente, aí também já é uma questão da pessoa. Se você acha que estudar psicologia você vai entender a psique daquele sujeito ali, você vai achar então que daqui a pouco você vai fazer terapia, você vai ser um terapeuta, uma terapeuta do seu namorado, da sua namorada, do seu crush, da sua família, de amigos, e também não é assim que funciona, gente. Se a pessoa estiver agindo de uma forma equivocada, se você gostaria que ela pensasse de uma forma diferente, por exemplo, ou se existe algum comportamento que você acredita que poderia ser melhor lapidado, é uma questão terapêutica da pessoa. A pessoa precisa se cuidar, a pessoa precisa ir fazer terapia, a pessoa precisa de primeiro entender que ela precisa de ajuda para modificar uma coisa, porque se não for um problema para ela, se não for uma questão para ela, ela não vai querer mudar. E não é você estudar psicologia ou estudar alguma outra área das ciências humanas que vai fazer com que aquela pessoa identifique que é necessário, porque, novamente, é a experiência pessoal que mostra que é importante, que é necessário ou que é possível uma mudança. Se atualizar depende de experiências e muitas vezes nós não somos responsáveis. Muitas não, a maioria das vezes nós não somos responsáveis pela mudança do outro, e sim o outro tem que carregar a sua própria participação e responsabilidade nesse tipo de mudança. Mas agora, falando um pouco da minha experiência como psicóloga, como pessoa, sobre essas duas questões. Estudar psicologia me deixa um pouco mais atenta a alguns detalhes que talvez algumas outras pessoas não estejam por falta de informação, por falta de experiência, enfim, por falta de tato, alguma coisa assim. Isso significa que os meus relacionamentos são e serão perfeitos? Não, eu sou um ser humano e passível de erro eu continuo sendo. Posso ser a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa que lê mais livros no mundo sobre filosofia, sobre relacionamento, sobre questões pessoais, sobre autoentendimento, autoconhecimento, que ainda assim eu vou ser falha. Eu, em meus relacionamentos, eu também sou a responsável por terapeutear as pessoas. Eu sou responsável por cuidar da saúde mental de todo mundo que eu me relaciono. E também não, porque eu não tenho nem tempo e nem energia para tudo isso. Por isso que é importante a gente conhecer e ter essa noção de que existe uma separação entre um conceito técnico, entre um entendimento metodológico, entre uma pesquisa que eu faço, um texto, um artigo que eu escrevo e aquilo que eu vivo no meu dia a dia, que não depende só de mim e não é somente com a minha visão que o mundo se forma. Existem outras várias coisas que aí também seria um relacionamento eu comigo mesma. Eu comigo mesma, talvez eu consiga lidar melhor. Agora, eu com os outros, em relação, é mais difícil ter essa noção porque é uma dinâmica muito mais complexa do que eu me entender. Que aí sou eu na minha terapia e é claro que com as minhas leituras, com os meus estudos, também eu sou capaz de identificar e de perceber algumas questões bem pontuais que aí eu levo para minha terapia e lá eu consigo formalizar isso tudo melhor. Ana, mas que decepção então, quer dizer que aquele crush, aquela crush psicóloga que eu tenho não é uma pessoa incrível? Quer dizer então que namorar psicólogo ou psicóloga, isso não significa que o relacionamento vai ser mais saudável, mais duradouro e mais agradável? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não tem como dizer. Depende da pessoa, depende do sujeito que você está falando, depende de quem é essa pessoa que você tem esse bendito desse crush. Mas não sai por aí pesquisando pessoas a partir da sua graduação, a partir do seu conhecimento técnico, para você achar que vai economizar anos de terapia, meses de terapia, porque você namora um psicólogo ou uma psicóloga, ou então que todos os seus próximos relacionamentos serão maravilhosos, lindos, perfeitos, sem defeitos, porque você é estudante de psicologia ou é psicóloga, psicólogo, porque não é bem assim que a banda toca. E desculpe aqui te deixar decepcionado, decepcionada, se essa for uma fantasia, uma ideia que você tinha aí sobre a minha profissão, sobre essa formação acadêmica. Sinto muito decepcionar, mas verdades têm que ser ditas. Você aprende mais sobre você em terapia do que na faculdade de psicologia. E se a outra pessoa está precisando de terapia, é ela que precisa de buscar terapia, de reconhecer e de fazer as mudanças.
e não você que vai conseguir fazer a mudança no seu relacionamento, se relacionar com pessoas melhores ou identificar algumas coisas que não são possíveis serem manejadas se você não for terapeuta ou terapeuta daquela pessoa, que já como terapeuta já é complicado. Como terapeuta e namorado, namorada, crush, amigo, filho, enfim, esse tanto de coisa, né? Eu fico por aqui com essa decepção do dia pra vocês, espero que tenha feito sentido, gente, e se mesmo assim com o coração partido fez sentido pra você esse vídeo, se inscreve no canal se não tá inscrito, compartilha esse vídeo aqui pra outras pessoas, porque olha, ajuda demais aqui na divulgação do canal, prestigia o meu trabalho e coloca minha motivação lá em cima pra continuar fazendo mais vídeos pra vocês aqui no canal. Um beijo e até o próximo conteúdo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!